Boa noite a todos. Fátima, Carlos César, obrigado mais uma vez pelo convite e agradeço também a cada um aqui presente pela oportunidade de estudarmos juntos essa lição de Jesus para nós, que é tão importante para o nosso sucesso, para a nossa boa caminhada aqui no plano material. Hoje nós vamos estar estudando o valor do serviço, essa lição muito profunda de Jesus com os discípulos, e ela trata muito da questão do equilíbrio entre o equilíbrio entre o conhecimento e a prática, como é que nós estamos fazendo a aplicação desse evangelho na prática e no dia a dia de cada um de nós. Então, eu vou lendo aos poucos esse lindo texto de Jesus, para que possamos ir discutindo e entendendo, compreendendo melhor a lição de Jesus para nós hoje. O valor do serviço. Felipe, velho pescador de Cafarnaum, levado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. Jesus, como sempre, ele traz alguns personagens nessa explicação dele, nesse contexto em que Jesus nos traz essa lição de hoje. Isaías foi um dos profetas que viveu 700 anos antes de Cristo, e Isaías tinha muito a crítica à injustiça social. Então, Isaías era um grande crítico das diferenças, do auxílio às pessoas em maior dificuldade e em limitações básicas para a sobrevivência. E Jesus traz essa provocação aí, vindo de Felipe, de tentar entender um pouco o que seria justo, o justo olhando em relação à equidade, em relação a agir adequadamente, e o que seria verdadeiramente a santidade na terra. O que significaria ser eventualmente santo ou trazer boas práticas na vida material e na nossa jornada aqui na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se o Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia a túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Esse parágrafo ele traz, nesse contexto de Jesus, também a mesma linha de provocação. Por quê? Quem eram os fariseus à época? Os fariseus foram os grandes doutores da lei. Eles eram, de uma parte dos judeus, eram aqueles que dedicavam principalmente ali o entendimento dos primeiros livros, das primeiras revelações dos 5 primeiros livros, e eles detinham o conhecimento, detinham o entendimento das revelações ou dos conhecimentos dos principais profetas, desde Moisés à época, e faziam daquilo uma teoria, de uma forma teórica, de uma forma de cultos exteriores muito profunda. Tanto que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, já na introdução, ele descreve um pouco qual era o papel dos fariseus à época. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala:
Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas. Eles eram observadores servis das práticas exteriores, do culto e das cerimônias. Eles tinham, vou resumir um pouquinho o trecho de Kardec, eles acabavam agindo, escondiam muito e davam muito valor aos cultos exteriores, muito mais do que objeto de uma fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, ou seja, muito mais do que a prática daquilo que ele compreendia melhor do que muitos, ele se detinha muito no entendimento da lei, na explicação da lei e dos ensinamentos, do que efetivamente na fé e na prática daquilo tudo que eles aprenderam. E acendiam muito mais a luz para as pessoas com quem eles estavam falando, com quem eles estavam explicando a lei, do que eventualmente acendiam a luz para eles, para que eles pudessem iluminar o caminho deles. E Kardec continua: Jesus, acima de tudo, prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que pretendia da lei do Espírito e vivificava a letra que mata. Entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia. Então, por que Jesus traz e começa a sua explanação falando dos fariseus? Porque efetivamente eram as pessoas que mantinham uma fé exterior muito forte, detinham o conhecimento, a palavra, a forma de explicação das melhores práticas ou dos melhores ensinamentos à época, mas era tudo muito teórico, muito falado e muito pouco praticado. E Jesus traz algumas reflexões para nós. Ele coloca assim: respeito público. Quando ele passava na rua, até as crianças, as próprias crianças, se curvavam reverentes. Aqui tem um cuidado para cada um de nós, principalmente para nós que acompanhamos, estudamos e entendemos a doutrina espírita. Vem um alerta cuidadoso de Jesus aqui também para nós, mas para todas as religiões. Quando nós temos pessoas que, a partir do momento que conseguem aprofundar o conhecimento na doutrina, estudam com muita profundidade as obras de Kardec, e toda a filosofia espírita, e toda a maravilhosa filosofia espírita traz para nós, as pessoas nós conseguimos entender parcialmente muitos dos ensinamentos de Jesus, entendemos a relação de onde nós viemos, para onde nós vamos, e aquilo tudo vai nos esclarecendo, vai nos ampliando a visão da vida, da nossa vida, do nosso papel na Terra. Mas como é que nós estamos vivendo isso e como é que nós estamos trabalhando com esse grande conhecimento que a doutrina espírita traz para nós? Tem uma passagem no livro que nós estamos estudando, até a Pedrita estudando junto com a gente, nos Mensageiros, onde André Luiz traz vários exemplos de pessoas que encarnaram na Terra com missões muito relevantes e que falharam pelo orgulho, pela vaidade. Muitas pessoas que vieram para desenvolver um papel, uma tarefa mediúnica, e que de alguma forma se desviaram do caminho, mas lá tem uma passagem que fala de Monteiro, que é um irmão nosso que encarnou com uma missão de esclarecedor, e também de esclarecedor para espíritos desencarnados e também para nós encarnados, em que ele foi muito preparado no plano espiritual, ele detinha também o conhecimento sobre as questões da doutrina espírita, ele foi aprendendo sobre a doutrina espírita e foi preparado também no plano espiritual para vir com essa missão de esclarecimento também para os encarnados, e aqui ele se perdeu. Ele se perdeu pela vaidade, ele se perdeu pelo orgulho, porque ele falava e falava melhor do que ninguém, mas ele não sentia
aquilo que ele estava falando, ele não vivia aquilo que ele falava, que é muito parecido com a história do nosso amigo fariseu. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o equilíbrio entre o estudo, aqueles que são facilitadores em grupos de estudo, aqueles que são palestrantes, tomar muito cuidado com a vaidade, tomar muito cuidado com o orgulho, e tomar muito cuidado para que esse ensinamento, que aqueles que vão falar a respeito de determinados assuntos, como é que nós estamos aplicando isso no nosso dia a dia? Porque mais relevante do que explicar, detalhar um trecho, facilitar um grupo de estudo, ou fazer uma boa apresentação, é como é que nós estamos trazendo aquilo para nós. Porque antes de qualquer pessoa que vai estar participando junto com a gente num debate, numa palestra ou num estudo, como é que nós vivemos aquilo que nós estudamos, e estudamos com um pouco mais de cuidado para poder falar sobre o assunto. E essa é uma das provocações de Jesus, esse orgulho, essa vaidade, que esse fariseu, de certa forma, valorizava à época. Um outro ponto que Jesus traz para nós, ele fala da alimentação frugal, ele alimentava-se frugalmente. O que ele trouxe com isso? Ele não comia carne. Era um tipo de alimentação vegana, em que ele se alimentava de frutas, de alimentos que, na visão desse fariseu, ele estava trazendo uma alimentação mais adequada para os conceitos e para os princípios que ele tinha à época. E Jesus complementa falando, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Aqui nos lembra um pouco a parábola de Jesus falando com a samaritana no poço. À época também não era permitido que um judeu falasse, levasse a palavra ou chamasse uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana. E Jesus assim o fez, porque Jesus combatia com toda a força qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de separação das pessoas em função daquilo da sua origem, ou em função de conceitos que Jesus também nos mostrava que não eram adequados. E a questão da túnica sem mancha já é uma provocação de Jesus aqui para o serviço. Como era a prática desse fariseu? A teoria era linda, mas ele não se misturava com as pessoas que mais precisavam à época, sejam doentes, sejam pessoas com fome, sejam pessoas de outros grupos, como os samaritanos ou como qualquer outro grupo que, eventualmente, a lei ou a interpretação da lei daquele fariseu à época não permitia que ele levasse a palavra ou que ele se aproximasse, ou mesmo um cadáver. Quando tinha um corpo, um cadáver, acreditava-se que o simples fato de ter a sombra próxima do corpo de um cadáver já trazia, deixava aquela pessoa impura, assim como o caso da mulher hemorrágica, que à época também acreditava-se que a pessoa ficava impura e que ela precisava passar por um longo ritual de purificação em função dessa aproximação. E Jesus segue. Acontece, todavia, que havendo grande peste na cidade próxima a Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Um pouco parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos falando de uma história de muitos e muitos anos atrás, e que à época de Jesus também, havendo uma grande peste na cidade próxima a Jerusalém, foram enviados amigos da espiritualidade, e aqui o anjo desceu, ele não desceu materialmente, ele não se fez matéria na terra, mas ele veio apoiar aquela peste, como que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e com certeza muitos e muitos amigos da espiritualidade se aproximaram da nossa querida terra nesse momento para apoiar, ajudar a todos nós nesse momento também pandêmico que nós estamos vivendo.
E esse anjo se aproximou da terra com uma missão, um espírito veio para buscar juntar pessoas, juntar amigos aqui encarnados, para que pudessem se movimentar e socorrer aquelas pessoas que estavam à época sofrendo com essa peste na cidade próxima a Jerusalém. Necessitava, porém, de mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício dos enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como o vale da imundície. Então, o que aconteceu aqui? O primeiro movimento que esse amigo da espiritualidade fez, que esse anjo fez, foi buscar o fariseu. Afinal, o fariseu era aquele que mais conhecia da lei. Então, vindo para o nosso mundo de hoje, vamos pegar aquelas pessoas que mais conhecem a nossa doutrina, falando aí do nosso querido espiritismo, ou mesmo de outras religiões, seja católica, seja protestante, ou seja qualquer outra denominação. Ele veio buscar aquelas pessoas que conheciam dos ensinamentos de Jesus, dos exemplos de Jesus, que levavam esses ensinamentos para as outras pessoas, tentava acender a luz para as outras pessoas, e o anjo fez essa busca e falou, poxa, vamos buscar esse nosso amigo que conhece como ninguém, ele com certeza vai poder nos apoiar. O anjo insistia no chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. Isso a gente percebe também na nossa encarnação, e aí trazendo um pouco também esse estudo recente que a gente tem feito sobre os mensageiros. Muitas vezes, em qualquer planejamento reencarnatório que nós tenhamos, são muitos os chamados para que nós voltemos àqueles que estão muito desviados do que foi planejado, daquilo que se propuseram a fazer. São muitos os chamamentos, e realmente o plano espiritual insiste muito conosco para que nós consigamos perceber as nossas dificuldades, as nossas limitações, e que nós possamos voltar um pouco para próximo daquilo que nós nos propusemos a fazer. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ou seja, ele procurou o fariseu, buscou outras pessoas que também dominavam a lei, outros doutores da lei, fez o chamamento, e nenhuma delas se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou antigo criminoso, que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Então, o que o anjo fez? Ele foi intuindo aquele amigo, aquele devedor, na visão, naquele momento, aquele ladrão, e chamou ele para que ele pudesse se recompor um pouco das dificuldades e das limitações que ele havia criado até aquele momento. E o ladrão fez essa ligação com esse nosso amigo do plano espiritual, e assim ele foi direcionado e caminhou
nesse trabalho, nesse chamamento desse nosso amigo. Enterrou cadáveres, que eram aqueles que, na época, toda pessoa que tocasse ou se aproximasse com a sua sombra de um cadáver ficaria impura. Então ele enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança. E com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se surpreendentemente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida de longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara, sem proveito. Se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos. Antes que os injustos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. O que o Mestre nos provoca e nos traz reflexões muito importantes para a nossa jornada na Terra. Quando eu estava lendo mais para poder me preparar um pouco para poder estudar essa lição com vocês, e nesse momento não tem momento mais adequado para refletir sobre esse ensinamento de Jesus, eu vi uma história, um fato real, de uma companheira nossa espírita, em que ela, quando teve o início essa pandemia, ela, como muitos de nós aqui, ficou fechada, ficou reclusa. Ela tinha uma filha muito jovem e com muito medo da exposição. Afinal, hoje nós conhecemos um pouquinho mais esse vírus que nós estamos enfrentando nesse momento, mas lá no início tinha muita dúvida. No começo não era para usar máscara, depois era para usar máscara, depois que tipo de máscara que usa, como que usa, acreditava-se muito, não entendia adequadamente como é que esse vírus circulava no ar e como é que nós seríamos contaminados por ele. Então o medo tomou conta de todos nós. E ao mesmo tempo que existia esse medo muito intenso, essa nossa colega, ela citou uma história que ela viveu, em que ela acordou uma determinada manhã, umas 5 horas da manhã, ela foi acordada durante o sono, ela sonhou que alguém estava precisando de ajuda, e logo em seguida, no condomínio residencial onde ela morava, no grupo de WhatsApp, ela recebeu uma mensagem de que um vizinho dela, que estava com Covid, tinha desencarnado. Ela estava muito tempo fechada, trabalhando de casa, não se expondo em função dessa situação, e despertou com aquela sensação de que estava sendo chamada, que estava sendo buscada às 5 horas da manhã, e quando viu a mensagem, ela não teve muita dúvida, embora tivesse muito medo, e foi ao encontro dessa família que estava passando por uma situação muito difícil. Afinal, todos estavam com Covid, e como ela comentou, ela falou: olha, eu pus a máscara e fui. Realmente a situação era muito difícil, a pessoa tinha desencarnado em casa, tinha um filho junto, era a esposa, o esposo que tinha desencarnado e o filho, e para poder tratar toda aquela situação, levar o corpo, com quem que o filho ia ficar, como é que aquela família precisava de apoio, precisava de suporte naquele momento, porque
a esposa precisava resolver algumas questões e como é que a criança ia ficar? Ela fez o que tinha que fazer, deu o suporte que tinha que dar, e como ela mesma cita, voltou para casa, tomou um banho, com muito medo de, poxa, será que eu me contaminei? Então, é humano ter esse receio, esse medo de eventualmente estar trazendo alguma coisa, mas também com uma felicidade muito grande de não ter deixado de fazer, de dar o socorro necessário naquele momento, porque deixar aquelas pessoas que naquele momento muitos iam ter muita dificuldade de apoiar, de socorrer, não era aquilo que nós vivemos e que nós entendemos no nosso dia a dia. E lembrando também uma passagem de Chico, quando eu comentei ali atrás um pouco sobre a vaidade, sobre o orgulho, sobre o cuidado que nós temos que ter, principalmente aquelas pessoas que ficam mais conhecidas, né? Nós temos vários palestrantes espíritas que são muito famosos, muito conhecidos de toda a nossa comunidade. Teve um episódio em que Chico, num pequeno centro, lá em Minas Gerais, ele comunicou, falou, olha, eu vou falar hoje num centro muito pequeno, num determinado bairro, lá em Uberaba, e pediu para que as pessoas, à época, não divulgassem muito, como a casa era muito pequena, pediu para que não divulgasse muito que ele estava indo àquele centro. E não tem jeito, não tinha WhatsApp, não tinha internet à época, mas tinha o boca a boca e tinha o conhecimento geral sobre o Chico. Quando o Chico chegou no centro, o Chico se deparou com aquele centro transbordando de pessoas, transbordando de amigos que queriam ouvi-lo, e o Chico começou na sua explanação falando o seguinte, ele falou, ótimo que todos estão aqui e estão com tanta saudade de Jesus. Ou seja, não era o Chico que estava ali. Lógico que as pessoas queriam ali para encontrar o Chico, para ver o Chico, ver as mensagens que o Chico ia trazer para toda aquela multidão, mas o Chico, na sua simplicidade, demonstrando e trazendo a reflexão para todos aqueles que estavam presentes, que a luz não deveria estar em cima dele, e sim dos ensinamentos e fazendo essa comparação e provocando aquelas pessoas de que bom ver vocês aqui com tanta saudade de Jesus. E quando nós olhamos essa questão dos estudos, essa questão do entendimento do que Jesus nos traz, do que Jesus nos provoca, o Edgar, nosso companheiro, nosso colega, ele sempre traz uma reflexão muito profunda, como toda a reflexão do Edgar, a respeito do saber. E o Edgar fala o seguinte, será que basta conhecer? Será que basta entender o que está em toda a filosofia, em todos os livros que nós entendemos e olhamos no dia a dia? E o Edgar fala assim, quando eu leio, quando eu estudo, eu somente tomo ciência, mas eu só sei e só sabe quem faz. Então, repetindo um pouco o que Edgar sempre provoca e sempre nos traz, quando eu leio, quando eu estudo, eu somente tomo ciência. Eu só sei, ou seja, nós só sabemos quando efetivamente nós fazemos, nós colocamos na prática mesmo do dia a dia aquilo que é trazido. E tem uma passagem que chama muita atenção também, e essa passagem está em Tiago 12, 17 a 18, que ela fala o seguinte, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. E aqui eu trago uma reflexão para todos nós e trazendo um exemplo do que é chamado o anjo bom da Bahia. E aqui eu gostaria de lembrar um pouco da história da irmã Dulce, a primeira santa brasileira que nasceu lá na Bahia,
A irmã Dulce, com 6 anos, de 6 para 7 anos, perdeu a sua mãe desencarnou, muito parecido com o que a gente viu no Chico. Ela foi criada pelo seu pai e pela sua tia. A irmã Dulce, aos 13 anos, ela começou, desse período do sexto até os 13 anos, essa tia, uma família muito católica, seu pai era um católico muito praticante, a sua tia também, inclusive faziam catequismo, davam aulas na casa naquela época, e a sua tia acabava levando a irmã Dulce para os bairros mais carentes da cidade, tentando mostrar para ela e tentando praticar junto com ela o apoio àquelas pessoas que estavam principalmente passando muita fome. E a irmã Dulce, com 13 anos de idade, virou para o seu pai e queria trazer o máximo possível de pessoas à frente da sua casa para poder alimentar essas pessoas, para poder cuidar das pessoas que estavam doentes, acabava levando para dentro de casa aquelas pessoas que não tinham aonde ficar. E com 13 anos ela virou para o seu pai e falou que ela queria ser freira, que o papel dela na Terra era ajudar as pessoas que mais necessitavam. O seu pai, à época, não aceitou bem naquele momento que ela fosse para um convento e fosse estudar. Ela também não foi aceita em função da idade. Mas o pai dela combinou com ela que ela terminasse o magistério na época, que ela virasse professora, e que logo que ela terminasse o magistério, o pai dela permitiria que ela fosse para o convento. E assim aconteceu. Ela terminou o magistério, ela foi para o convento, com 19 anos ela se tornou freira, e ela trouxe esse nome, que era o nome da mãe dela, que era Dulce, e voltou para a Bahia, acabou atuando nos primeiros anos na educação de jovens e crianças, mas ela percebeu que ali não era o caminho dela, que não era o principal papel que ela veio fazer aqui na Terra. E o que a irmã Dulce fez? Ela começou a ajudar aquelas pessoas que mais necessitavam. Logo no início, ela no convento, e o convento todo cheio de regras, 6 horas da tarde, eles tinham que fechar o convento. Certa noite bateu na porta do convento, ouviram batidas na porta do convento, e um menino muito doente foi deixado na frente do convento. Ela não podia sair, porque as regras não permitiam que as freiras pudessem, a partir das 6 horas, ou abrir o convento ou sair à rua. E ela vendo aquela criança doente ali, deixada do lado de fora do convento, ela não pensou 2 vezes e pegou a criança no colo, e as outras freiras, na época, não, você não pode fazer isso, você sabe o que pode acontecer com você pode ser expulsa do convento, você não pode fazer isso, e ela, com 1,50 m de altura, pegou a criança no colo e levou até um pronto-socorro, até um lugar onde ela pudesse ser atendida. Ela chegou no pronto-socorro, não pôde ser atendida, não tinha vaga, e ela virou e falou, poxa, mas o que eu faço com essa criança? Para onde eu levo? Se não tem onde ir, eu não posso voltar para o convento, e não tenho para onde levar. E saiu andando pela cidade com a criança, até que ela chegou em algumas casas em que elas ajudavam na distribuição de alimentos, principalmente na periferia, e ela sabia que tinha uma casa fechada, sem ninguém dentro. Logo que ela chegou com essa criança próximo a essa casa, 2 bandidos, 2 pessoas ali estavam brigando por causa de uma dívida e tal, e um deles armado. E aí, a hora que escutaram que ela estava ali, ele acabou não atirando um no outro, e ele ali meio apontando a arma para ela falou, olha, você não consegue abrir essa porta aqui para mim? Eu me responsabilizo. E ele abriu, ele arrombou aquela casa, e ali ela colocou aquela criança, e dia após dia ela foi levando mais e mais pessoas doentes ou necessitadas para essa casa. Ela invadiu 5 casas, essa foi uma das primeiras, invadiu um mercado que também era um espaço público que não estava sendo usado, até que foi chamada pelo prefeito da cidade, falando, irmã, a senhora não pode fazer isso, você não pode sair invadindo, assim, tem um direito à propriedade, você não pode sair invadindo, e ela
na maior simplicidade e falando, poxa, mas o que eu vou fazer com as pessoas que necessitam, o que eu vou fazer com aquelas? Então me ajude, me dá um dinheiro para poder ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Ela foi expulsa dessa casa e de outras que ela invadiu, e acabou circulando pela rua com muitos doentes, que até aquele momento ela já tinha juntado muitas pessoas necessitadas, muitos doentes, e andando pela rua, zanzando, sem saber onde levá-los, porque ela foi expulsa, jogaram todas as pessoas fora dessas residências, desses locais que ela acabou invadindo, e ela voltou para o convento com todas aquelas pessoas que estavam junto com ela, e chegando ao convento, ela pediu para a Madre Superiora se ela podia deixar ali, ela toda alegre, dizendo, não, aqui nós temos uma oportunidade de ajudar e tal, e a Madre batendo muito forte nela e falando, você não é Deus, você tem a sua limitação, você não pode fazer mais nada por essas pessoas, elas não podem ficar aqui. E ela muito sabiamente virou para a Madre e falou, olha, eu não posso, mas a senhora pode. E deixe colocar essas pessoas aqui no galinheiro. Vamos montar aqui, nós conseguimos montar uma enfermaria, conseguimos tratar essas pessoas necessitadas, e a Madre até perguntou, e as galinhas? Ela falou, as galinhas nós fazemos canja, né, nós vamos comer as galinhas e vamos transformar tudo em sopa. E ali ela colocou aquelas pessoas, ali as irmãs, as freiras do convento, puderam tratar e cuidar dessas pessoas, e ali foi crescendo, ali ela foi crescendo aquele espaço que ela tinha criado para cuidar. Teve um momento da vida dela muito difícil, em que, em função de todas as dívidas que ela estava contraindo, e todas as regras que ela quebrava, porque ela não conseguia seguir as regras que aquele convento precisava ter para poder ajudar as pessoas, ela passava a madrugada na rua, e não cabia para uma freira estar todas essas madrugadas na rua, e ela acabou passando mais de 10 anos, tiveram que tirar todas as freiras do convento, ela foi afastada do serviço religioso, mas continuou sendo freira, mas não enclausurada, não fechada dentro daquelas regras, então ela ficou sozinha no convento, e ali com 150 leitos, ela já tinha conseguido doações e apoio da prefeitura, apoio de muitas doações que ela conseguiu trazer, já tinha criado um centro, um hospital bastante grande para cuidar de doentes, só que sozinha. Ela passou mais de 10 anos até que ela conseguiu ser reintegrada, que as freiras voltaram, entenderam aquela situação, porque ela estava para ser expulsa do convento, literalmente, e do trabalho como freira, e ali ela foi crescendo, ali ela foi se desenvolvendo, ali ela foi buscando ajuda, trouxe cada vez mais apoio para ajudar aquelas pessoas necessitadas, e no final da história, o que ela foi ser, nesse momento, a primeira santa da Igreja Católica, em 2011, canonizada aqui no Brasil. Hoje os hospitais que a Irmã Dulce ajudou a criar lá atrás, o Santo Antônio, que é o mais conhecido, ele tem mais de 2 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano, tem 954 leitos e é um dos maiores hospitais e complexos de atendimento a pessoas necessitadas no Nordeste brasileiro. Então ela trouxe, fez, não foi teoria, não foi palavras jogadas ao vento, foi a prática efetiva da caridade, da doação e do apoio ao próximo. E dado o tempo, antes que a Fátima brigue comigo, para encerrar a nossa história, eu gostaria de trazer mais uma pequena reflexão e uma pequena história que aconteceu lá em Minas Gerais com o nosso amado Chico. Lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, uma certa noite, apareceram algumas pessoas pedindo apoio, pedindo socorro para uma pessoa cega, um deficiente visual, que havia caído no viaduto logo na saída da cidade de Pedro Leopoldo. Ela estava sendo o guia desse cego, ele estava com um guia que estava bêbado, e infelizmente na saída da cidade ele acabou caindo de uma distância, de uma altura de 4 metros, e acabou machucando a boca, estava sangrando muito, era uma pessoa já de idade.
que aconteceu? Eles foram, deram os primeiros socorros, fizeram os primeiros tratamentos naquela pessoa que estava muito machucada e já de idade, mas o velhinho ele precisava de um auxílio em enfermagem, alguém que pudesse acompanhar aquela pessoa que já tinha a deficiência visual, que tinha já uma certa idade, ela precisava de acompanhamento o dia todo, a noite toda, para que ela pudesse se recuperar. Então, o que acontecia? O Chico cuidava dele durante a noite toda, mas ele precisava trabalhar durante o dia. Nessa época, por volta de 1928, ele trabalhava de caixeiro, de balconista, no comércio lá do tal José Felizardo. Então, ele tinha que trabalhar durante o dia e à noite o Chico cuidava desse senhor que havia se machucado. E aí, o que o Chico fez? O Chico escreveu, tinha uma folha semanal, tinha um jornal, à época ainda impresso, que circulava lá em Pedro Leopoldo. O Chico providenciou para que fosse publicada uma nota pedindo apoio, contando a história do Cecílio, que era esse velhinho que estava mal, pediu para que alguém que pudesse cuidar dele durante o dia, falando que ele à noite não era necessário, mas que durante o dia pedindo apoio para qualquer pessoa que pudesse ajudar. E falando que não importava que o auxílio viesse de espíritas, de católicos ou de ateus, não importava aqui é que a pessoa acreditava, mas que aquele velhinho precisava de apoio. 6 dias se passaram e ninguém se prontificou a atender esse velhinho. E aí, no final de semana, 2 prostitutas, muito conhecidas na pequena cidade, se apresentaram e falaram para o Chico. Falaram, Chico, lemos o teu pedido e estamos aqui, se pudermos servir. E o Chico, daquele jeitão, falou, como não? Entre minhas irmãs. Jesus há de abençoar-lhes toda a caridade. E todas as noites, as 2 prostitutas saíam para trabalhar, o Chico cuidava do velhinho, e antes de saírem para trabalhar, elas oravam junto com o Chico na beira da cama desse nosso enfermo. Passou um mês, aquele velhinho se restabeleceu, eles se reuniram na casa, as 2 prostitutas, o Chico e o velhinho se reuniram na casa dele e fizeram uma oração para encerrar, porque ele já estava recuperado, ele já ia retornar, já poderia se movimentar, já não estava mais machucado, e após essa oração, os 4 choraram muito, e o Chico, e junto com elas, se despedindo, comentou, e elas comentaram com o Chico, falaram, nós decidimos, estamos mudando para Belo Horizonte, para buscar um novo trabalho. E segundo esse autor aqui que conta essa história, que retrata essa história, uma passou a servir numa tinturaria e a outra conquistou um título de enfermeira. Então fica para nós, no ensinamento dessa noite, o que efetivamente nós estamos fazendo com o nosso tempo, no nosso dia a dia, como é que nós estamos servindo. Nós não vamos conseguir ser uma irmã Dulce, nós temos que entender as nossas limitações, a nossa condição, ter humildade para perceber aquilo que nós conseguimos fazer, mas que nós possamos, dentro das nossas limitações, dentro da nossa condição, colocar em prática na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com todas aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Não conseguimos ainda ser um Chico, não conseguimos ser ainda uma irmã Dulce, mas que possamos, no dia a dia, aprendendo essa doutrina maravilhosa, e melhorando dia após dia, sendo um dia um pouquinho melhor do que fomos no dia anterior. Muita luz, muita paz, que todos nós tenhamos uma semana iluminada. Muito obrigado. Nós vamos, então, passando ao momento das vibrações, que é a doação do que temos de melhor na nossa mente, no nosso coração. E nós vamos, então, vibrando pelo nosso orador, o Anderson, envolvendo em amor, luz, que ele continue sua tarefa no bem. Vamos vibrando também pelo bem universal,
por todo o nosso planeta, por todos os povos, seus líderes e governantes. Vibremos por todos os lares, principalmente por aqueles em desajuste, em desarmonia. Vibremos também pelos enfermos, por todos aqueles que sofrem em todos os lugares, de todas as doenças. Também vamos vibrando por todos aqueles que cuidam, que amparam, que socorrem e tratam dos doentes. Vibremos por todos os necessitados, por aqueles que não têm um teto sobre a sua cabeça, por aqueles que não têm o alimento, que estão sozinhos neste mundo. Vibremos também pelo Vale dos Suicidas, pelo Vale dos Abortados, pelas regiões umbralinas, por todos aqueles que estão reencarnando para uma nova jornada, e também por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por aqueles que se consideram nossos inimigos. Vibremos por essa casa, Vicente de Paulo, que nos abriga, nos dá a oportunidade de aprender, de servir e de nos reunirmos pelo bem. Vamos vibrando por nós mesmos, por mais esta semana de trabalho, aprendizado. Vamos vibrando para que a nossa semana seja produtiva, de trabalho no bem, na paz, no amor. E assim, nós vamos agradecendo a toda a espiritualidade superior que nos dá o suporte nesse trabalho do Evangelho Online. Vamos vibrando por cada um de nós, agradecendo a presença de todos. E assim agradecemos a Deus e pedimos licença para encerrar mais um encontro, dando graças a Deus. Que assim seja.